E olha só, gente, vou continuar lá em Brasília porque hoje é uma expectativa muito grande de que o presidente Lula anuncie o veto do projeto de lei da dosimetria. O presidente já se posicionou publicamente no mês passado contrário ao texto que beneficia os condenados pelos atos de 8 de janeiro. Sobre isso a gente conversa agora com o Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista aqui da Band News TV. Schiller, muito bom dia para você, uma excelente quinta-feira. Gostaria que você analisasse um pouquinho mais, né, não só a possibilidade do veto do presidente Lula, mas também a forma e o simbolismo que esse veto seria, ainda mais no dia de hoje. Tudo bem, Cássio. Olha, é previsível, né? O presidente Lula já tinha dito que iria vetar. Ele disse, se chegar na minha mesa, eu veto. Não é? Esse é um tema muito caro para o governo na perspectiva do processo eleitoral. Quer dizer, então, a ideia de manter viva essa memória dos atos do 8 de janeiro, imagina que o governo fará um evento, ou deve fazer um evento esta semana, na quinta-feira, no Palácio do Planalto, né? Obviamente vai fazer toda aquela retórica, mostrar as imagens novamente, ou seja, manter acesa essas imagens, enfim, dos fatos ocorridos há 3 anos atrás, que é um prefácio da campanha eleitoral. Quer dizer, o governo vai se movendo já na lógica eleitoral. Como o candidato da oposição deve ser o Flávio Bolsonaro, pelo menos esse é o desenho do momento, pode mudar, a gente ainda está muito no início do processo, a desincompatibilização, lá, a saída dos governadores é início de abril, então pode ter alguma novidade, mas tudo indica que é o Flávio Bolsonaro, então você vai ter essa polarização, né? Uma pessoa da família Bolsonaro de um lado, Lula do outro lado. Logo, isto leva a eficiência, pelo menos o governo imagina assim, desta retórica, da defesa da democracia, da salvação democrática, a vincular o candidato da oposição aos atos do 8 de janeiro. Então, tem uma lógica política quase óbvia, né? Completamente evidente. O problema é o seguinte, a dosimetria foi aprovada por ampla maioria na Câmara e no Senado, não é? O governo não está muito preocupado em desagradar o Congresso, mas é um fato. Ela pode ser derrubada pelo Congresso logo no início do ano legislativo, o que é um custo para o Congresso. Nós estamos em ano eleitoral, então as coisas são mais difíceis, tem muita pauta, os deputados e senadores já também estão pensando no processo eleitoral, então é um custo para o Congresso Nacional retomar toda essa discussão, derrubar os vetos presidenciais, e aí o processo tende a ser o quê? Como quase tudo no Brasil, né, Cássio? Judicializado. Então a oposição ao projeto, no caso do governo, a base do governo, o PT, o PSOL, irão ao Supremo, e aí a decisão, como sempre no Brasil, vai ficar nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Imagino até, se fizesse uma aposta aqui, que vai ficar com o ministro Alexandre de Moraes, ali na primeira turma, e a decisão é mais ou menos previsível, né? Vamos lá, a dosimetria em si, eu vou só fazer uma referência que eu acho interessante jornalisticamente, a um caso que eu pude analisar, acho que é caso público, a dona Iracy. Dona Iracy é uma senhora de 74 anos, 73, 74 anos, que era professora aqui. Ela esteve lá no 8 de janeiro, ela foi presa dentro do Palácio do Planalto. Aí há muitas divergências, se ela estava lá porque ela quis ir, ou se ela se refugiou lá, ou se ela foi na onda, foi na multidão. Não há registro que ela tenha quebrado nada, em termos de patrimônio, etc., participou daquela onda humana, né, que invadiu a esplanada dos ministérios daquele dia, e ela, inclusive, anda num andador, está presa hoje, condenada, se eu não me engano, a 15 ou 16 anos de prisão. É sobre essas pessoas, no fundo, não é, que trata o projeto da dosimetria, e que foi, digamos, reduzido no Senado Federal para que atinja apenas essas pessoas e não tenha reverberações em outros crimes no Brasil, porque há uma revisão ali das execuções penais, do Código de Execuções Penais, né? Da Lei de Execuções Penais. Então, vamos lá, essa é a discussão brasileira, mas vamos lá, basicamente é um prenúncio já da lógica da campanha eleitoral. Ô, Schiller, claro, com certeza o caminho natural seria a judicialização e, principalmente, que não será feita nem pelo Executivo e nem também por ministros, seria justamente, né, pelos blocos ou pelo menos um parlamentar em si, até o presidente Lula, olha, eu não judicializei, não tem nada a ver com isso. Foi alguma liderança, foi algum parlamentar, foi alguma coligação, enfim, tudo isso deve ser as cenas dos próximos capítulos. Outro detalhe também, Schiller, lá em Brasília, inclusive um cenário político que também movimenta bastante o clima na capital federal, que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, intimou
o pastor Silas Malafaia para prestar esclarecimentos, né? Depois de uma denúncia da PGR, acaba imputando, né, os crimes de injúria e calúnia contra o comando do Exército, Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Também eu gostaria que ouvir o senhor sobre essa questão do fato do pastor Silas Malafaia ter que explicar essas ofensas que fez o Exército para o ministro Alexandre de Moraes. Pois é, Cássio, esse é um caso quase surrealista. Na política brasileira a gente tem que classificar, né? Casos que são assim, níveis de absurdo, né? Este é um completo absurdo. Imagina o seguinte, muitas pessoas chamavam o ex-presidente de genocida, muitos chamam o atual presidente de ladrão, muitos chamam os políticos de, sei lá, vendilhões da pátria, corruptos, vão lá, traidores, seja o que for, bandidos. Num debate público, numa grande democracia, as pessoas nem sempre são bem educadas, né? Mesmo jornalistas, nós aqui que exercemos a nossa profissão e tentamos ser o máximo corretos possível, somos muitas vezes ofendidos em redes sociais, as redes sociais são mal educadas. Se a gente pegar, assim, sei lá, 10, 20, 30 ou mais, em termos percentuais, são de ofensas às pessoas, né? O que o Silas Malafaia fez não é nenhuma ofensa grave, né? Ele chamou de covardes, não é? Cobrou um posicionamento dos generais, de uma maneira geral, num palanque, sobre a prisão, na época, do general Braga Neto, não é? Ele não defendeu golpe, não fez nenhum discurso violento nesse sentido. Ele simplesmente diz, vocês não vão se posicionar, vocês são covardes, vocês, né, são frouxos, não é? E ponto, não é? É uma cá entre nós, perto do que a gente vê na internet todo dia, é quase nada, é quase gentil o pastor Malafaia. Ele tem esse estilo duro, etc., né, loquaz, etc. Mas o ponto central, me parece aí, que o pastor Malafaia, ele é um crítico duro do STF, há muito tempo já, né? E esse processo contra ele é uma claríssima agressão ao princípio mais elementar de liberdade de expressão, né, numa democracia, numa república. Porque se, de fato, o pastor Malafaia for condenado, ou mesmo sendo agora investigado, né, por isso, significa que ninguém no Brasil pode fazer uma crítica dura a nenhuma autoridade. Se você fizer uma crítica a uma autoridade dizendo que ela é covarde, dizendo que ela é, sei lá, qualquer expressão dessas que eu usei aqui, você está passível de ser processado pela PGR, pelo Estado brasileiro, sem a iniciativa de nenhum general, porque ele não citou nenhum general. Como é que você pode ofender a honra, né, injúria, calúnia, difamação, se você não citou nenhuma pessoa? E se nenhuma pessoa recorreu à justiça? Nesse caso, não houve nenhuma ação na justiça provocada por ninguém se sentiu ofendido, simplesmente a PGR, né, pegou aquele discurso, pinçou, né, fez um cherry picking, né, pinçou aquele discurso, disse que aquele discurso era ofensivo de uma maneira geral, nominou o comandante do Exército, que não foi nominado pelo próprio Silas Malafaia, né, inventou, na verdade, a PGR inventou que aquele discurso se dirigia ao comandante do Exército, né? E a partir de agora o Silas Malafaia tem que se explicar. Não há nada que ser explicado, simplesmente fez uma crítica dura, talvez com palavras um pouco educadas, né? Mas pouca educação, que eu saiba, não é um crime genérico, digamos assim, numa democracia. Além do fato, que talvez seja mais grave ainda, o pastor Silas Malafaia não tem foro por prerrogativa de função. Não é? Então, por que ele está sendo julgado, ou será julgado, ou eventualmente investigado pelo Supremo Tribunal Federal? Porque o PGR, o Procurador-Geral de Justiça, ele enquadrou nos inquéritos sobre fake news, etc., atos antidemocráticos, milícias digitais, etc. Vamos lá, então, eternamente, qualquer pessoa que faça algum tipo de crítica a autoridades no Brasil vai ser enquadrado naqueles inquéritos, passa a ter, entre aspas, um foro no Supremo Tribunal Federal, que, então, é uma consagração de uma espécie de estado de exceção no Brasil. É muito grave isso. A gente vai acompanhar aqui pela Band, a gente já vem acompanhando esse assunto, mas é um ponto de atenção, acho que de todo mundo preocupado com o mínimo de liberdade de expressão no Brasil. Perfeito, Schiller. Obrigado pelas informações, pela sua participação, a sua análise. É bom te ouvir aqui também para a gente ajudar na nossa reflexão diária sobre a nossa política brasileira. Uma boa quinta-feira para você. Valeu, Cássio. Bom trabalho. Grande abraço. Abraço.